Já adivinhou onde eu estou? Eu estou aqui em Londres para participar do ILRN 2019, Immersive Learning Research Network. Então vem comigo que tem muita coisa interessante sobre aprendizagem imersiva. Estamos aqui na Universidade de Westminster, no campus Cavendish, onde vai começar daqui a pouco o ILRN 2019. ILRN significa Immersive Learning Research Network, ou seja, rede de pesquisa em aprendizagem imersiva. Ao longo dessa semana, a gente vai então encontrar vários pesquisadores, estudiosos, educadores que estão trabalhando, pesquisando, aplicando Immersive Learning, ou seja, aprendizagem imersiva na educação. Então, vem comigo que eu vou contar para vocês o que vai acontecer aqui. Até mais. O ILRN, ele congrega pesquisadores do mundo inteiro, principalmente Europa e Estados Unidos, interessados na imersão como uma nova mídia para a educação. E ele é um evento pequeno e esse é um ponto forte dele, porque você acaba conhecendo praticamente todos os participantes. Inclusive é difícil num evento a gente ter a possibilidade de se apresentar um por um, né? Então vejam, a gente ocupava uma sala aí com cerca de 100 participantes, todo mundo se apresentou, todo mundo se conhecia, tem representantes de mas de muitos países. Do Brasil havia 2 representantes e um de Portugal, e vários dos Estados Unidos e da Europa em geral, né? Aqui eu participando de um workshop, aqui uma apresentação sobre um framework para o uso de mídias imersivas na educação. Então, palestras muito interessantes, demonstrações, workshops, aqui um espanhol apresentando o uso de vídeo imersivo, vídeo 360 na educação. Eu vou ver se eu consigo uma demo com ele para mostrar para vocês. Aqui uso na arquitetura, né, uma palestra bem interessante também, mostrando aí como que a gente pode usar as mídias imersivas no ensino de arquitetura, né? E, bom, uma coisa bacana de ver é como a gente está bem assim, aqui no Brasil, bem atualizado nessa área também. Inclusive, há coisas que a gente pode contribuir com essa comunidade. Eu, inclusive, conversei com os organizadores para, eventualmente, a gente organizar um chapter, né? Como se fosse uma representação do ILRN aqui no Brasil, porque nós temos muita coisa que a gente pode contribuir. Então, é uma comunidade multidisciplinar, com representantes de diversas áreas, que estão interessados no uso dessas novas mídias. Aqui uma apresentação sobre realidade aumentada, né? E é uma comunidade muito participativa e muito assim interessada mesmo em todos os aspectos multidisciplinares que são envolvidos no uso de mídias imersivas na educação. Eu vou selecionar alguns artigos, assim que eu tiver acesso aos anais, aos proceedings, né, que chama, do evento, compartilhar com vocês, e isso vai subsidiar as discussões que nós vamos ter daqui para... vai ser um dos subsídios das discussões que nós vamos ter daqui para frente, tá? Eu também consegui entrevistar os 2 únicos participantes, além de mim, que falavam português. E um deles faz parte da organização do ILRN, é o primeiro que vai dar o depoimento. Logo em seguida da minha fala, eu já vou colocar aqui a fala do professor Leonel Morgado, da Universidade Aberta de Portugal. Ele vai falar um pouco sobre o ILRN, quais são os objetivos e os princípios por trás dessa comunidade, que eu recomendo que vocês participem. Eu vou disponibilizar para vocês os links para acesso a essa comunidade, aos materiais e tudo mais. E então, logo ele vai falar. E eu também entrevistei um brasileiro muito
muito animado com o uso de jogos e mídia imersiva na educação. Ele está fazendo doutorado nos Estados Unidos. Foi muito participativo lá no evento. E o bacana na fala dele, vocês vão ver, que ele usa uma série de conceitos que eu passei para vocês, que eu discuti com vocês, sobre o contínuo de Milgram, sobre questões de flow e várias outras questões aí que parecia que eu tinha combinado com ele para falar dessas coisas, mas não foi, saiu na entrevista, tá? Então, fiquem agora com as entrevistas do professor Leonel Morgado e do Robson Júnior. Robson Júnior. Boa tarde. Vou começar por pedir desculpas, mas para o benefício dos ouvintes, vou falar com um sotaque brasileiro falso. Boa tarde, me chamo Leonel Morgado, sou professor da Universidade Aberta de Portugal e trabalho na investigação sobre ambientes imersivos, especialmente no ensino e na aprendizagem. Agora, vai dizer. Professor Leonel, eu gostaria de saber um pouco mais sobre o Immersive Learning Research Network, do qual você faz parte, você ajuda a organizar. Aliás, parabéns pelo evento deste ano, né? É a primeira vez que eu participo, espero participar mais vezes. Então, qual a importância dessa rede e o que vocês pretendem fazer, que iniciativas, e o que você pode falar para os meus alunos, que são todos professores interessados no uso de tecnologias imersivas na educação? Bem, a vantagem dessa rede, há outras redes também, outras conferências sobre ensino imersivo, games, outra tecnologia desse jeito. Mas a vantagem é que, quando a gente começou criando essa rede, foi porque a gente percebeu que a maior parte desses eventos tem um âmbito muito regional. Mesmo que se chamem eventos internacionais, acabam tendo muita gente da Europa, do Brasil, dos Estados Unidos. Aí a gente juntou uns caras dos Estados Unidos e uns caras da Europa e decidimos que tínhamos que conseguir que esse evento tivesse uma participação equilibrada dos dois lados. E, portanto, uma das coisas que a gente faz é levar esse evento para um continente diferente a cada ano. No ano passado foi nos Estados Unidos, esse ano no Reino Unido, ano que vem volta para os Estados Unidos, depois volta para a Europa, para a Áustria e assim sucessivamente, para permitir a quem não tenha financiamento para atravessar o Atlântico, pelo menos que possa ir de 2 em 2 anos a um evento. Mas muita gente consegue todo ano e, portanto, consegue estar participando. Isso nos mostra perspectivas muito diferentes, métodos de trabalho muito diferentes e de uso sobre isso, que eu creio que é o que mais enriquece um evento desse gênero. Muito bem, espero que, quem sabe, um dia vá para o Brasil também, né? Então, professor, eu gostaria de saber a sua opinião sobre pesquisas que tentam identificar a influência da tecnologia imersiva na educação. Como essas pesquisas devem ser feitas e que dicas você tem para quem, por exemplo, dos que estão aqui nos ouvindo, pretenda desenvolver pesquisas ou teses sobre o assunto? Bem, o mais importante é evitar o erro de reinventar a roda. Porque, se você pensar um pouco, tem muita investigação sobre tecnologia na educação desde os anos 50. E de cada vez que vem uma tecnologia nova, muita gente vai repetir a mesma pergunta errada que alguém fez com uma tecnologia anterior. E por pergunta errada, me refiro à pergunta em que a resposta é qualquer coisa que você queira. Porque se você perguntar de que cor é o céu, olhando o chão, olhando a água, você pode ter muita resposta, mas dificilmente chega ao que interessa. Na tecnologia imersiva, como antes da tecnologia de games, como antes no edutainment, como antes de tantas outras, se você ficar perguntando como essa tecnologia é eficaz, ou como eu posso usar essa tecnologia, você vai acabar não tendo uma boa resposta. Porque a gente sabe que tecnologia não faz nada sozinha.
Você tem que olhar sempre em conjunto para a tecnologia, para o contexto em que ela é usada e para o jeito de que ela é usada. Você tem que olhar para as três coisas em conjunto. Pode depois ficar mudando só uma, mas tem que estar sempre olhando para as três para perceber que o efeito vem desse equilíbrio, dessas três coisas. Isso nem sempre é feito. Do mesmo jeito, quando você quer recomendar como vai usar, sem pensar em mais nada, você vai ficar um pouco dando conselho de amigo. Porque como é muita coisa. Como você deve pensar? Como tem muita dimensão. Tem dimensão de como o professor gere no tempo de uma sala de aula. Como gere no espaço. Como gere se for para uma semana, ou para um mês, ou para um ano. O como é como vai usar para que algo possa ser percebido e depois estudado, ou como vai usar como forma de estudo direto. O como pode ser como você usa para abordar um problema, ou pode ser usado no sentido de como vai avaliar o trabalho depois. Porque no final, se você é um professor de ensino oficial, você tem que lançar uma nota. Portanto, se você tem que pensar, por exemplo, como é que a família, os pais ou a direção escolar vai perceber o que está sucedendo. Portanto, quando você pergunta como, a pergunta é curta. E é curta hoje, é curta há 20 anos, era curta há 30 anos atrás. Você tem que pensar, eu vou olhar para o como com quanta gente trabalhando comigo. Se sou eu, vou olhar para um como mais limitado, mas que seja útil. Se eu quero fazer um como mais amplo, vou arranjar uma equipe, e uma equipe que me ajude a pegar em várias dimensões. Portanto, isso de não olhar só para a tecnologia, e no como não olhar para uma coisa muito grande sem perceber os detalhes, é um erro comum. E é isso que eu aconselho, é que não cometam esse erro comum. Muito obrigado, professor. O evento está sendo realmente muito proveitoso e eu acho que no próximo muitos dos que estão nos ouvindo aqui vão querer participar. Obrigado, então, e parabéns pelo evento. Muito obrigado e até a próxima. Agora já sem sotaque. Este é a minha voz normal. Olá, pessoal. Eu sou o Júnior, Robson Júnior. Atualmente eu faço PhD e ensino a aprendizagem e tecnologia na Universidade Lehigh, aqui na Pensilvânia. Na verdade, a gente não está aqui na Pensilvânia, a gente está em Londres para a conferência do iLearn 2019, que é a conferência da rede de pesquisa em aprendizado imersivo. Então, todas as áreas que usam a tecnologia de realidade estendida, que é a realidade aumentada, virtual ou mista, a gente se reúne para poder ver o que está acontecendo, como as pessoas estão utilizando. Mesmo sendo uma área bem recente, já tem milhões de aplicações, igual dá para ver aqui um monte de pôster e os papers que estão apresentados. E a gente é só o iLearn é só uma conferência que tem, e muitas outras já estão por aí também. Então é bem legal essa área. Bom, meu background, eu sou professor de inglês, eu fiz letras em inglês na UFES em 2006, eu me formei em 2009, depois eu fiz pós-graduação em educação à distância na UF, pela Universidade Aberta do Brasil, em 2012, me formei em 2013 e depois em 2015 eu comecei a procurar doutorado ou mestrado e eu acabei sendo aceito para o programa de doutorado aqui da Lehigh, para desenvolver tecnologia e ensino, porque Teaching Learning Technology, a gente pega essas tecnologias novas e tenta traduzir e melhorar elas para poder aplicar no currículo de ensino elementar, médio e também superior. Bom, a gente tem 2 posters aqui, o meu orientador, o Dr. Bodzin, Alec Bodzin, a gente tem outros professores também da Lehigh, Dr. Hammond and Anastasio, Dr. Valera, eles são todos do nosso departamento de Instructional Technology. O Dr. Anastasio é do departamento da Faculdade de Earth and Environmental Sciences, que é as ciências da Terra e ciências naturais, ecológicas. Então, esse trabalho já está bem integrado como multidisciplinar, porque é uma característica daqui da educação dos Estados Unidos, de lá dos Estados Unidos, de a gente integrar muito as disciplinas para poder oferecer mais projetos e mais
atividades de aprendizado significativas, não aquela decoreba do livro e ficar fazendo pergunta e o aluno não ver a razão de ser naquilo. Então, o que a gente fez? A gente começou a pesquisar e se questionar como a gente poderia utilizar a tecnologia de realidade estendida, né, o XR, em especial a realidade virtual, porque era o mais recente há 2 ou 1 ano atrás. Olha como a tecnologia está rápida, né? Enfim. E a gente tem um programa de estágio, né, de internship lá na Lehigh durante o verão, que os alunos eles ganham uma bolsa de pesquisa e eles trabalham junto com professores e doutorandos para poder desenvolver algum estudo que geralmente envolve criatividade ou um tópico que não foi explorado. Então a gente conseguiu essa bolsa também, a gente conseguiu ser um dos projetos aceitos no programa para poder ter alunos trabalhando conosco e eles desenvolveram esse primeiro protótipo aqui que a gente utilizou o HTC Vive, aquele aparelho de realidade virtual mais, né, que estava mais o mais poderoso, né? São 6 graus de liberdade, né? 6 degrees of freedom. Você tem 2 controles, pode movimentar os seus braços, você pode abaixar, você pode andar. Só que naquela época, lá, 2 anos atrás, tinha aqueles cabos, né? E precisava de um computador muito poderoso. E isso acabou sendo uma limitação para o nosso objetivo final, que era a implementação em escola. Então, no ano passado, eu resolvi ir lá para a Califórnia, na convenção anual do Oculus Facebook, porque eu falei assim, eles têm uma outra aparelhagem e é mais comercial, mas deve ter outros pontos positivos, né? Aí eu fui investigar e consegui fazer o caso para poder trocar do Vive. A gente tem aqui, ó, o Vive tem muito mais burocracia tecnológica, você precisa de 2 torres para poder escanear o seu espaço e o headset e os controles poderem ser localizados no ambiente. Tem um monte de fio e precisa de muito poder computacional. Enquanto o Oculus Go, ele é um aparelho de realidade virtual independente. Você, por exemplo, custa $200, ou mais barato de 32 GB, e você tem todos os tipos de experiência de realidade virtual que fica ao seu alcance, é bem leve. A gente tem aqui 2 deles. Basicamente é tipo um celular, né, um smartphone que está aqui na frente e em vez de ter uma tela de touchscreen, né, a gente tem 2 lentes Fresnel que faz aquela convergência que cruza a ótica e você tem um efeito estereoscópico. Eu acho que essas lentes também são as lentes que são usadas em faróis, né? Alguma coisa desse nível. Enfim. Bom, a nossa área de pesquisa lá nesse grupo é mais envolvida com ciências e estudos sociais. Nos Estados Unidos, os estudos sociais, eles são juntos, né? Não dividem história e geografia igual no Brasil. E agora, com essa nova tendência dos currículos integrados, a gente está unindo já ciências e estudos sociais, ou seja, tem ciências físicas, biológicas, espaciais, da Terra, com estudos sociais, geografia, história, cívica, né? Tudo integrado, e a gente está vendo como que a tecnologia da realidade virtual pode ser utilizada para poder criar atividades de aprendizagem e currículos para poder facilitar o aprendizado e não inovar com essa tecnologia emergente. Deixa eu ver mais o que eu posso falar. Bom, esse projeto que a gente está fazendo, a gente está trabalhando numa área bem específica, que é a nossa área lá na Pensilvânia, é chamado Vale Lehigh, que é cortado pelo rio Lehigh. Essa foto aqui de 1908 mostra como que é a parte norte do vale. A cadeia da montanha do norte é cortada pelo rio Lehigh, e aí vem o vale todo, e lá no sul, na parte sul do vale, tem a cadeia de montanhas do sul, é onde fica o nosso campus, né? É um campus bem interessante porque ninguém precisa de academia, todo mundo está subindo, descendo a montanha toda hora, e a gente fica bem ativo. Vamos ver. Essa região também ela é muito rica historicamente e geograficamente, porque nessa região da Pensilvânia, na época da Revolução Industrial, teve muito processamento de zinco e produção de ferro e aço. Então, essa posição geográfica do rio Lehigh, cortando o vale e conectando o centro da Pensilvânia e levando, né,
a bacia hidrográfica para até desaguar no Oceano Atlântico, isso também serviu como uma fonte de entrada para os imigrantes né, que vieram da Europa, assim como uma fonte de comunicação fluvial para poder levar e trazer os produtos que eram comercializados e minerados naquela época. E a gente está focando nesses aspectos também. A gente conta a história para os alunos, a gente leva os nossos alunos lá em várias pesquisas de campo, eles experimentam o local como está agora, eles escutam sobre a história, veem essas fotos, a gente tem várias fotos históricas, e aí a gente pergunta para eles como que a gente conseguiria contar essa história para os alunos de ensino médio e fundamental, a ponto deles ficarem engajados, aprenderem esses conteúdos e poderem passar adiante essa riqueza cultural que é desse local, né? Então, eu como aluno de doutorado que tenho muito interesse em videogames, porque eu aprendi quase tudo jogando videogame, inclusive inglês e francês e várias outras coisas, eu falei assim, vamos usar o gênero do videogame, né? A temática do videogame, a dinâmica do videogame para poder compactar todos esses detalhes, essas interatividades, esse conteúdo tão diverso e amarrar em pequenas histórias que depois podem até ser unificadas num projeto maior, que é o que eu pretendo fazer com a minha dissertação de PhD. E aí começou, eles fizeram uma pesquisa, a gente fala field trip, que é pesquisa em campo virtual, né? A gente chama a terminologia IVFT, Immersive Virtual Field Trip, porque é uma pesquisa de campo imersiva, porque eles estão utilizando a aparelhagem de realidade virtual, e é imersiva porque eles estão envelopados naquele ambiente artificial que foi fabricado com o software, né, de desenvolvimento 3D. Quando você usa essas aparelhagens de realidade virtual, por mais que você esteja sentado no mundo físico, é muito rápido, você esquece que você está no local que você está, porque o seu cérebro está sendo constantemente bombardeado por aqueles estímulos sensoriais e a única realidade que você está podendo experimentar é aquela que o seu cérebro está processando. Então é fácil a gente engajar os alunos em experiências, sejam elas históricas, geográficas, educativas, religiosas, culturais, qualquer coisa, porque a atenção está toda ali dentro. E a melhor parte desse novo produto, né, já é velho aqui, desse produto, o Oculus Go, é que ele já tem o áudio 3D embutido aqui nessa lapela aqui lateral. E você, ao mesmo tempo que você é totalmente envelopado pelo som tridimensional, você não perde a capacidade de escutar o ambiente externo, ou seja, é ótimo para professores e para treinamento, porque o instrutor ou o professor ainda tem condições de comunicar com o aluno, oferecer ajuda e poder monitorar e oferecer suporte assim que necessário. A visão, por mais que muitas pessoas falem, mas o aluno vai perder a visão, não vai estar vendo o que o professor está fazendo. Essa ideologia e mentalidade de o professor domina e tem todo o controle da aula já é meio retrógrada, porque com a questão da velocidade de informação, da internet, a gente tem acesso a tudo. Então, o professor é mais um aprendiz contínuo da vida, todo mundo está aprendendo. Ele só tem um pouco mais do que ele é mais velho, a gente já fez faculdade e tudo mais. Mas os alunos sabem tanto mais, ou até mais do que a gente em algumas áreas. Por exemplo, alguns alunos já sabem usar esses programas de desenho, de modelagem 3D, porque eles já assistiram, eles acharam um youtuber legal que eles seguem e eles aprendem aquelas habilidades. Existem tantas pessoas fazendo tutoriais no YouTube, em outras mídias sociais, então não é mais um mistério você ter acesso ao que você quer aprender, né? Então só depende de você ter aquela curiosidade para resolver um problema que você quer resolver, ou matar sua própria curiosidade de aprendizagem, ou querer desenvolver uma coisa nova. Você faz um pequeno planejamento do que você vai, o tipo de conhecimento e habilidade que você vai precisar ter, e vai caçar informação na internet. Foi isso que eu fiz no ano passado, porque eu nunca fui programador, e eu tive que aprender a utilizar o Unity 3D, né, que é uma das plataformas de desenvolvimento de jogos e aplicativos que está sendo bem utilizado. E dentro do Unity usa a linguagem C# para poder
fazer as funcionalidades das interatividades do jogo, né? Por exemplo, clicar num botão, ter uma resposta e tudo mais. E se eu não tivesse essa mentalidade proativa de querer achar a resposta e ajudar e tudo mais, igual a maioria dos alunos hoje em dia tem, eu ia desistir e não estar onde eu estou. Mas eu falei, não, vamos fazer isso é muito bom, essa ideia é ótima, vamos contar essa história. E aí eu peguei e comecei a assistir muitos tutoriais, conheci várias pessoas no YouTube, né, que ensinam, fui selecionando e guardando os melhores, né, que eu entendi mais ou que faziam mais o meu estilo. E fui fazendo, todo dia eu treinava um pouco, ia fazendo um tutorial básico, aí repetia o tutorial, fazia a mesma coisa de uma outra pessoa, porque você vai pegando um pedacinho, vai misturando, e quando você vê, você já está sabendo fazer a parada. Em relação à programação, a única programação que eu sabia antes era HTML, porque quando lançou, né, a internet de escada e tudo mais, eu falei, caraca, como que faz essas páginas? Aí eu peguei, achei um tutorial e fiquei estudando HTML e aprendi. Mas nunca tinha programado nada com Visual Basic, essas coisas. E também usei muitos tutoriais do YouTube, a documentação que as empresas oferecem, né, explicando cada método, função que eles têm. E fui copiando e editando e adaptando para poder construir o que eu precisava. Isso é muito legal, né, atualmente, porque toda essa geração de artistas e desenvolvedores e educadores, eles têm essa mentalidade de tudo que eles fazem, eles têm um prazer de disponibilizar de graça, porque eles sabem que outras pessoas estarão aprendendo e adicionando a especialidade, as habilidades dele, para construir coisas melhores ainda para ajudar outras pessoas em outras áreas. Então essa dinâmica atual desse mundo globalizado é bem legal e eu sou super a favor de compartilhar e auxiliar, fazer tutoriais e disponibilizar material, porque você nunca sabe como que você vai estar impactando nos 4 cantos do planeta, né? Então isso é bem legal. E aí você também nunca sabe se você vai acabar sendo convidado para fazer PhD nos Estados Unidos com bolsa integral. Enfim. Robson, sim. Parabéns, viu? Assim, emocionante ouvir aqui o seu relato, até porque muitos dos alunos que estão assistindo aqui a sua entrevista estão numa posição similar, assim, eles vêm de outras áreas, são professores, muitos deles, que querem adotar a tecnologia e se preocupam, se assustam com tanta complexidade aparente que tem, né? Mas, na verdade, essas novas ferramentas, elas acabam meio que empacotando a complexidade, permitindo que você use a complexidade de uma forma até simples, né? Então, eles fazem coisas muito, muito, muito sofisticadas, mas com alguns tutoriais, com um trabalho de network, com colaboração, você consegue fazer muita coisa. O exemplo é esse jogo excepcional que você fez aí, que eu tive a oportunidade de jogar um pouquinho, né? Ele é com o seu orientador, ele que me mostrou aqui, ele é bem imersivo e interessante. Então, eu queria te fazer uma pergunta sobre isso, né? Você que é da geração gamer, você que aprendeu um monte de coisa com games, você já justificou muito para a gente aqui a importância do jogo na educação. Agora eu queria que você falasse um pouco, já que nós estamos aqui no evento de Immersive Learning, né, de aprendizagem imersiva, e a disciplina para a qual você está sendo entrevistado é de educação imersiva, eu queria que você falasse um pouco do diferencial, por que a imersão é importante e como que ela impacta na aprendizagem e qual que é a sua visão de futuro aí da educação imersiva. Bom, o ponto principal da imersividade é que quando você está imerso em alguma coisa, seja com tecnologia ou não, você atinge aquele ponto chamado flow state. Você está no seu nirvana, você está na zona, né? Você está fazendo a coisa que você... Eu fico todo arrepiado, porque esse é meu flow, eu adoro trabalhar, estudar, enfim. Quando você entra nesse nível perfeito de desafio e de coisa que te motiva e te interessa, você fica no seu potencial total. Então esse é o melhor momento para você estar desenvolvendo, as suas ideias fluem melhor. Eu nem sei se estou falando português direito, mas enfim. Então a imersividade que essas novas tecnologias digitais estão oferecendo, elas seguram o período de flow por maiores períodos. Então, por exemplo, você está escutando uma música e você está lá no seu flow, mas você escuta alguém falando, você vê outra coisa, sua atenção é redirecionada muito facilmente. Com esses headsets de realidade virtual, principalmente,
como você vai estar lá dentro, né? A gente fala isso, a gente está lá, na outra realidade. Tem algumas pessoas que chamam de metaverse, que é o metaverso, né? Enfim, você perde o estímulo visual externo enquanto você está sendo estimulado visual. Você está vendo totalmente um outro universo do outro lado. Ou seja, a probabilidade de você ser distraído é muito minúscula. E é tão interessante essa questão de você estar engajado, né? Tá tão, conectado com aquilo que você está fazendo. A gente acabou de fazer a implementação de prova de conceito desse jogo em maio, numa escola pública com alunos de segundo grau, né? High school. E uns alunos mais que são considerados problemáticos ou que vão sair da escola, que voltaram de reformatório, as pessoas não conseguem mais lidar com isso porque não estão falando a mesma língua, mas o gênero do videogame, as tecnologias da atualidade, né, são coisas que fazem parte da vida de todo mundo hoje em dia. A gente não pode continuar forçando as tecnologias de um outro momento porque elas já tiveram o local delas. Então, tudo que permite que a gente tenha um acesso mais rápido, mais dinâmico da informação, né, igual a internet, igual o nosso celular. A gente, por exemplo, a imersão que acontece com o celular, você pega o celular e você começa a ver sua rede social, passa 4 horas e você nem percebeu nada. Isso não é muito saudável porque você deixa de ser produtivo. Mas quando você começa a fazer o seu trabalho, que você gosta muito, ou até mesmo jogar um jogo de videogame, mas que tem algumas habilidades, algumas habilidades motoras, ou até mesmo de reflexo e de memorização, aquele tempo passa, mas o seu cérebro está sendo exercitado. Você está entrando em contato com uma língua estrangeira. Por exemplo, inglês geralmente é a língua mais comum desses produtos, desses jogos. E às vezes você tem até a capacidade de traduzir para outras línguas, ou botar para outras línguas. Se você estiver estudando espanhol, por exemplo, você pode jogar o jogo todo em espanhol em vez de inglês. Enfim, existem vários viés para você falar, eu vou estudar isso, ou eu vou melhorar essa habilidade que eu tenho utilizando os videogames. Em relação ao futuro, a gente tem uma coisa que chama espectro da realidade e virtualidade, que 2 pesquisadores desenvolveram em 1994, era Paul Milgrom e Kishino. Isso. Eu acho fantástico aquele framework deles, porque tão cedo, lá 25 anos atrás, eles já pegaram certinho esse conceito de o que é imersão, o que são as realidades, aonde começa uma e aonde termina a outra. Por exemplo, eu não tenho um Spectrum, né? Mas, por exemplo, a gente está na realidade real, entre aspas. Então a gente tá no plano físico, não tem nada digital sendo utilizado e a gente não está usando nenhuma interface, algum aparelho que ajuda a gente a se comunicar. Por exemplo, o professor Romero está utilizando a interface do celular para poder me gravar, mas na verdade ele está aqui comigo e a gente está compartilhando a mesma realidade. Vocês, quando estiverem assistindo esse vídeo, vocês podem já considerar que a gente está em realidades diferentes, porque no vídeo, eu estou virtualizado por causa da interface do celular. Ou seja, essas tecnologias permitem que a gente explore diferentes momentos, quebre barreira do espaço e do tempo, e é muito interessante. Então o que acontece? A gente tem o primeiro ponto do espectro, que é a realidade real. Logo em seguida, o primeiro ponto é a realidade aumentada. O exemplo mais básico de realidade aumentada é o Pokémon GO. E agora com o jogo do Harry Potter também que acabou de ser lançado, você tem o seu celular e você usa a câmera do celular para poder você ver todo o ambiente, mas o celular, né, a interface digital, a tecnologia, é capaz de colocar elementos virtuais, né, naquele ambiente. Ou seja, você melhora o ambiente físico real com a tecnologia digital. Então, por exemplo, existem muitas aplicações de realidade virtual. Por exemplo, eu antes de vir para cá eu desenvolvi um projeto de ensino de línguas. Por exemplo, eu tinha que ensinar para os meus alunos de inglês lá no Brasil como você pega direções e você se locomove, por exemplo, no centro de Nova York. Aquele monte de bloquinho, um monte de número, e é um sistema de direcionamento e referência totalmente diferente. E o livro que a gente usa é o mais utilizado no mundo desde sempre há 40 anos, mas é aquela mesma figura estática, parada,
o aluno nunca pôde ir lá. Eles estão passando por fazendo várias suposições, tipo, aquilo não faz parte da realidade do aluno, ele não tem como conectar com aquilo. Então, você utilizando a realidade aumentada como um poder para melhorar o seu material de instrução, o que acontece? Por exemplo, a gente tem um mapa aqui. Esse é um dos mapas da nossa bacia hidrográfica lá do Lehigh, do nosso projeto. Aqui é tudo estático. Vocês olhando essas fotos, vocês não conseguem experimentar ou vivenciar nada ou explorar. É bem 2D, parado, né? Se eu tivesse preparado um overlay, né? uma camada de realidade aumentada aqui, à medida que o professor Romero estivesse filmando, por exemplo, esse mapa poderia aumentar ou até mesmo ter um vídeo, ou poderia trocar, né, desse mapa aqui coloridinho, verde e beige, para uma imagem de satélite, igual a gente faz no Google Maps. Por exemplo, outra coisa, essa foto aqui do caiaque da cachoeira, tá parado. Você tem uma noção, porque a gente no Brasil, a gente tem muita natureza, graças a Deus, então a gente já deve ter ido a uma cachoeira ou um rio, a gente sabe. Mas tem pessoas que não moram em locais que são próximos a corpos aquáticos e natureza abundante, igual a gente tem o privilégio de ter no Brasil. Então o que acontece? Quando um aluno que vem de uma área árida, por exemplo, e não tem abundância de água ou esse tipo de prática, por exemplo, o que é isso? O que é essa atividade? Eles não conseguem conectar. Então a realidade aumentada, o que a gente poderia ter feito? A gente poderia ter colocado um vídeo do YouTube ou um vídeo que a gente próprio fez, gravando, alguém fazendo, e quando o celular ou qualquer câmera pegasse essa imagem, ele ia ativar aquela camada aumentada de realidade e você assistiria o vídeo enquanto tudo estivesse parado em volta. Então isso é fascinante. Na minha aula, o que eu fiz? Tinha um mapa desse de Manhattan, né, o centro dos Estados Unidos, de Nova York, e eu botei a camadinha, eu botei um código QR, né, aquele que a gente tem. Aí, à medida que eles escaneavam o código, o mapa em Google Maps abria e eles poderiam usar aquele bonequinho e soltar para eles poderem passear nas ruas. Ou seja, é imersivo, não é realidade virtual, não é realidade mista, mas é uma realidade que promove a imersão, né? Logo depois dessa realidade aumentada, a gente vem com a realidade mista, que é entre a realidade aumentada e a total virtual, que é a realidade virtual. A realidade mista, ela é praticamente a realidade aumentada, mas que você pode interagir com ela. Por exemplo, hologramas que a gente via lá no Star Wars, aqueles filmes que tinham aquela projeção digital, antes que não podia ser feito nada. Hoje a gente já tem chamados hologramas tácteis, que você pode chegar o seu dedo e encostar, só que o que eles fazem? O cálculo daquela projeção vê que entrou algum corpo estranho e aquele corpo ativa o botão ou alguma coisa naquele holograma. Então você pode abrir portas, fazer ações com holograma tácteis. Em outro aspecto da realidade mista, que é uma área que esse realmente é o futuro, e ele é muito poderoso, é chamado de mundos espelhos, que em inglês é mirror worlds. O que acontece? No mundos espelhos, eles utilizam as torres de captação, né, de escaneamento, e eles reproduzem aquela área. Por exemplo, esse auditório, essa sala aqui, eles reproduzem em tempo real aquela área em 3D e eles botam automaticamente ao vivo na internet. A pessoa que está em outra parte do mundo, com também realidade virtual ou mista, que está nessa sala com a gente, o que vai acontecer? Eles vão ser projetados aqui pelas as câmeras do lugar onde eles estão, e a gente, com os nossos óculos de realidade mista ou realidade aumentada, a gente pode ver aquelas pessoas no nosso espaço físico, sendo que elas não estão aqui. E ao mesmo tempo, a gente está aqui, por exemplo, a gente está em Londres, mas eu poderia estar com o professor Romero aí no Brasil, se a gente tivesse essa tecnologia aqui disponível, e vocês estariam nos visualizando em realidade mista, né? É uma realidade aumentada, mas só que você tem muito mais interatividade. Não é uma coisa estática, por exemplo, o Pokémon, que ele só está ali paradinho e você vê, você pode tirar uma foto. A realidade mista, a pessoa tem a presença, né? Ela está ali em tempo real, não tem como você programar ou antecipar o que vai acontecer, porque é em tempo real. Então isso é bem interessante, e agora, como a tecnologia continua avançando,
A Microsoft acabou de lançar o HoloLens 2, né, que você, por exemplo, você pode ver a tabela periódica na sua frente e você tem todos os quadradinhos da tabela periódica, você clica em um, abre um painel, você vê todos os prótons e elétrons, você pode fazer assim com os dedos e abrir, diminuir, e tipo assim, eu fico todo arrepiado porque parece que é videogame. E é mais ou menos, não é videogame porque não tem joguinho, interação nem nada. Interação tem, mas não tem um objetivo. Mas é uma mídia que foi reaproveitada, revisitada, reimaginada para ser aplicada com essas novas tecnologias. Então, é impressionante essa questão do futuro da realidade imersiva, né? Por isso que eles chegaram agora no XR, que é a realidade estendida. A gente já está quase num ponto que tudo acontece ao mesmo tempo, porque os aparelhos estão caindo um preço muito rápido e as pessoas estão tendo acesso. A gente está conseguindo disseminar mais pesquisa e aplicações para isso em escolas. Já sempre teve a realidade virtual na medicina, no exército. Ou seja, vai acontecer assim e é melhor a gente se preparar. Muito obrigado, Robson. Era para ser uma entrevista, virou uma aula. E uma grande aula. Eu fico muito excitado com isso tudo. É muito maravilhoso essa possibilidade de a gente poder levar o conhecimento. Por exemplo, eu gosto dessa questão de quebrar a barreira do tempo e do espaço, né? Por exemplo, a sala de aula não tem que acabar ali. Você pode continuar aprendendo para sempre, durante a sua vida inteira, em qualquer momento, com o seu celular, com o seu computador, na rede social, com um joguinho que você joga do Facebook. Você só tem que estar ligado. O que eu estou desenvolvendo aqui enquanto eu estou usando essa coisa digital, né? É uma questão mais de mentalidade. A gente só tem que começar a abrir os olhos e ver o que está acontecendo e ver como que eu posso utilizar isso para o bem, ou para poder ser mais eficiente, ou melhorar a minha qualidade de vida, administrar meu tempo melhor. E tipo assim, se você não sabe essas respostas, é só ir no YouTube e perguntar, que vai ter milhões de pessoas já falando sobre isso. Muito obrigado, parabéns, vou acompanhá-lo, quero ver o que você vai plantar no seu PhD, quero ler o seu trabalho, parabéns, obrigado. Obrigado. O ILRN, ou em inglês essa rede de pesquisa em aprendizagem imersiva, vai além desse encontro anual. Ele é uma rede aí que vocês podem acessar com muito conteúdo aberto e com muito material aí para ser aproveitado, né? Eu recomendo que vocês participem. Então, no evento a gente teve discussões em grupo, teve palestrantes do peso do Mel Slater, que é a nossa referência, inclusive aquele projeto de troca de corpos, a gente usou bastante essa referência. O John Colley, que falou sobre a memória e a realidade virtual. O Nigel Newbert sobre autismo. A Laila Gordon sobre o uso de mapas e realidade aumentada. O Drew Katanak apresentou um workshop sobre desenvolvimento de ambientes de realidade virtual. A gente teve também uma de realidade aumentada, um workshop com realidade aumentada, pôsteres, demos que integraram aí e fomentaram a troca de experiências multidisciplinares entre desenvolvedores, educadores, pesquisadores do mundo todo. Até os pôsteres tinham realidade aumentada. Então foi uma experiência bastante rica, que eu estou então compartilhando um pouco disso com vocês. Vou selecionar alguns materiais, alguns textos também, links e referências. Estou em contato com algumas das pessoas que lá participaram e que têm coisas interessantes para mostrar, para tentar conseguir alguns demos e eventualmente disponibilizar para vocês, né? Então, aqui tem exemplos de uso de artes, como eu já tinha mostrado, né? Quer dizer, a aplicação de ambientes imersivos em artes, vídeos 360 na educação, um ambiente imersivo compartilhado com avatares, autores que apresentaram seus artigos, também alunos de doutorado participam de uma banca, né, uma sessão especial para discutir os seus temas e as suas propostas. Aqui um grupo de discussão do qual participei, pequeno grupo que depois apresenta em plenário os seus resultados. E no final, o Jonathan, então, propondo que quem quisesse assinasse lá as suas próximas ações, tá? Então, fico por aqui. Espero que tenham gostado. Até a próxima.